Senhoras e senhores, boa noite. Solicitamos a gentileza de desligar ou transformar para o modo silencioso os aparelhos de telefone celular. Em nome da Presidência da Câmara Municipal de Feira de Santana, iniciamos a 16ª sessão solene desta Casa Legislativa, referente à primeira etapa do primeiro período da 18ª Legislatura, para comemorar a Semana do Meio Ambiente, atendendo ao requerimento número 124/2017, de autoria do vereador Roberto Tourinho. Neste momento, passamos à composição da mesa de honra. Excelentíssima vereadora Jerusa Maria Bastos Sampaio, primeira secretária da Câmara Municipal de Feira de Santana, no exercício da presidência desta sessão. Doutor Sérgio Barradas Carneiro, secretário municipal de Meio Ambiente, nesta sessão solene representando o excelentíssimo senhor José Ronaldo de Carvalho, prefeito municipal. Senhora Érica Teles Cordeiro Mineiro, bióloga. Frei José Monteiro, representando o arcebispo metropolitano Dom Zanoni Demetino Castro. Convidamos para compor o plenário desta Casa Legislativa, senhor Antônio Sérgio Aras de Almeida, diretor de Formação e Capacitação da Associação Brasileira dos Técnicos de Segurança do Trabalho, Frei Cal, ex-vereador desta Casa, assessor especial da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, senhor Basílio Fernandes, diretor de Difusão Científica da Fundação Egberto Costa. Convidamos a todos na galeria para adentrar ao plenário. Pereira Mascaro. Na galeria. Deixa ele lá. Não quer vir? Tá lá. E tá sem terno, deixa ele. Ele ia para casa, depois ele falou assim, eu vou lá. Com a palavra, para a declaração de abertura desta solenidade, Sua Excelência, vereadora Jerusa Maria Bastos Sampaio, primeira secretária da Câmara Municipal de Feira de Santana, no exercício da presidência desta sessão. Boa noite a todos e a todas. Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, declaro aberta a 16ª sessão solene para comemorar a Semana do Meio Ambiente. Anunciamos neste momento a execução do hino nacional brasileiro.
Concedo a palavra ao vereador Roberto Tourinho, autor do requerimento 124/2017, para salvar a todos os presentes. Excelentíssima vereadora Jerusa Maria Bastos Sampaio, primeira secretária da Câmara Municipal, no exercício da presidência desta sessão. Excelentíssimo doutor Sérgio Barrados Carneiro, secretário municipal de Meio Ambiente e Recursos Naturais, nesta sessão solene, representando o excelentíssimo senhor prefeito José Ronaldo de Carvalho. Ilustríssima senhora Érica Teles Cordeiro Mineiro, bióloga, palestrante nesta sessão. Ilustríssimo Frei José Monteiro, representando o arcebispo metropolitano Dom Zanoni Demetino de Castro. Caros amigos vereadores, vereador Cadimiel Pereira, vereador Ron do Povo, vereador Gilmar Amorim, que representa a Comissão de Meio Ambiente nesta casa, minha cara amiga vereadora Eremita Mota, meu prezado, distinto e querido amigo, vereador Freical, ex-vereador, assessor na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, e aqui nesta casa foi um bravo companheiro e vereador na defesa dos legítimos interesses da cidade de Feira de Santana. Caro amigo, doutor, representando a OAB, que tem dado uma significativa parcela na contribuição na cidade de Feira de Santana nas discussões ambientais. Prezados e queridos amigos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, funcionários, diretores, membros do CONDEMA, do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, que saúdo a todos na pessoa da secretária executiva do CONDEMA, a querida amiga Josélia. Senhoras e senhores, demais autoridades aqui presentes, comemora-se em todo o mundo o dia 5 de junho como Dia Mundial do Meio Ambiente. Esta data nos remete a profundas reflexões, mas principalmente ações. Estamos vivendo momentos difíceis onde as palavras de ordem são racionamento, reaproveitamento, reciclar, replantar, recuperar, tudo isto em nome de um planeta que tem pressa. No ano de 1991, a Câmara de Feira de Santana instituiu no âmbito municipal a Semana do Meio Ambiente, onde ficou determinado a realização de eventos, conferências e outros atos públicos alusivo à preservação da ecologia e combate à poluição do ar, das águas e a do solo. Feira de Santana, com uma população que caminha a passos largos para 1 milhão de habitantes, enfrenta, como muitas outras metrópoles, inúmeros problemas ambientais. Cidade de entroncamento rodoviário, topografia plana, localizada na região do semiárido com um clima tropical, em plena expansão demográfica, onde sua área urbana já se aproxima da área rural, com constantes mudanças urbanísticas, gerando um conflito observado nas cidades com crescimento demográfico e conflituosa harmonização entre o desenvolvimento e o meio ambiente. A ocupação criminosa de áreas de preservação ambiental ou áreas de preservação permanente tem sido uma batalha árdua dos órgãos ambientais, sejam eles municipal, estadual, pela fiscalização, preservação e desocupação. Durante muitos anos, estas áreas consideradas de preservação ambiental ou área de preservação permanente, na sua quase totalidade, localizada no perímetro urbano da cidade, foi sendo ocupada, aterrada e construído moradias, com alegação de falta de habitação. Somado a isto, tivemos ainda a leniência do poder público,
o objetivo do lucro das empresas concessionárias de água e luz e a ajuda de pseudos líderes comunitários e outros incentivadores da ocupação de áreas públicas ou particulares de preservação ambiental. Tivemos, então, uma significativa diminuição destas áreas, outrora denominadas áreas de lagoa. As áreas que sobraram, em boa parte delas, hoje consideradas antropizadas, ou seja, o ato ou o resultado da ação e atuação humana sobre a natureza, com a intencionalidade de modificação, impossibilitando assim, na sua grande maioria, a recuperação à condição de lagoa. Com este advento, passamos então a termos áreas urbanas consolidadas, em área de preservação ambiental, reduzindo drasticamente importantes espaços que poderiam hoje estar servindo para lazer, melhoria do nosso clima, além da preservação da nossa fauna e flora. Tive durante 3 anos e 3 meses a oportunidade de ser secretário municipal de Meio Ambiente e Recursos Naturais, onde buscamos, com o apoio de competentes técnicos e funcionários que compõem a SEMAN, com a contribuição de ambientalistas, associações e entidades engajados na causa do meio ambiente, a realização de importantes ações visando a defesa e preservações de questões ambientais. Durante o nosso período, tivemos a oportunidade, pela primeira vez, de fazermos a medição da qualidade do ar em nossa cidade, com a instalação de estações móveis meteorológicas que realizavam a cada 15 minutos a coleta e análise do ar respirado em nossa cidade, como demonstração maior da harmonia entre saúde e meio ambiente. Não podemos deixar também de registrar a contratação de técnicos para a realização de medição eletromagnética de antenas de telefonia celular, estação de rádio base, para o devido acompanhamento dos raios eletromagnéticos em que estão expostos a população. O relatório final apontou um resultado dentro do que determina a legislação de que trata e aborda o assunto. Realizamos também a demolição e desocupação de construções irregulares em áreas de preservação ambiental. Porém, muito ainda carece a ser feito em nossa cidade, na defesa do meio ambiente. Contudo, não podemos e não devemos transferir apenas aos nossos governantes, em todas as esferas, a responsabilidade da preservação ambiental. Os nossos constituintes, quando da elaboração da Constituição Federal, que no próximo ano completa 30 anos, deixou claro em seu artigo 225, quando tratou das questões ambientais: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Assim sendo, o cuidado e zelo à preservação do meio ambiente não é obrigação de poucos, mas dever de todos. A elaboração do novo plano diretor de Feira de Santana, que se encontra em fase de conclusão, deverá trazer significativos avanços ambientais, pois, indubitavelmente, fará profundas alterações no Código Municipal do Meio Ambiente, com uma legislação ultrapassada, criando ao órgão municipal, a Secretaria de Meio Ambiente, mais autonomia e poder de fiscalização contra aqueles que ainda insistem na prática criminosa do dano ao meio ambiente. Assim sendo, necessitamos da ajuda de todos em defesa da vida, para caminharmos juntos rumo à sustentabilidade, buscando sempre a harmonia entre desenvolvimento socioeconômico e a conservação natural. A palavra de ordem é: estou com a natureza. Muito obrigado.
Quero registrar também a presença do servidor dessa casa, Marlói Santana, conselheiro do CODEMA. Concedo a palavra à senhora Érica Teles Cordeiro Mineiro, bióloga. Tem que ser um pouquinho alto. Boa noite a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar a excelentíssima vereadora Jerusa Maria Bastos Sampaio, primeira secretária da Câmara Municipal de Feira de Santana, no exercício da presidência desta sessão. Doutor Sérgio Barradas Carneiro, secretário municipal de Meio Ambiente e Recursos Naturais, nessa sessão solene representando o excelentíssimo senhor José Ronaldo de Carvalho, prefeito municipal. Frei José Monteiro, representando o arcebispo metropolitano Dom Zanoni Demetino Castro. Então, boa noite. Como bem foi falado aqui pelo vereador, a Vossa Senhoria Roberta Torinho, antes de mais nada, agradecer a oportunidade, agradecer desse momento estar aqui, para poder mostrar um pouquinho o trabalho que vem sendo desenvolvido pela Secretaria de Meio Ambiente, através do Departamento de Educação Ambiental. Eu estou aqui, mas eu represento todos os meus colegas e todos que estão aqui. Agradeço por ter vindo, porque esse momento agora é o momento da gente poder mostrar como é árduo trabalhar em defesa do meio ambiente, como é tão difícil estar lá. Muita gente pensa que a gente só fica lá na secretaria, no entanto, a gente vai conhecer um pouquinho o trabalho que vem sendo desenvolvido. Nós apresentamos, há 2 anos atrás, começamos uma luta para georreferenciar as lagoas do nosso município. E, em virtude desse trabalho que nós fizemos, nós fomos convidados para reapresentá-lo em Cuba, dentro de um seminário, porque nós fomos, a nossa cidade, o nosso município, ele recebeu o prêmio de melhor trabalho internacional, concorrendo com mais de 360 trabalhos inscritos. O trabalho ele teve como esse tema, SIG. O SIG é uma ferramenta de processamento de informática, que a gente chama de Sistema de Informação Geográfica, também chamado de SIG. Nós usamos ele como uma ferramenta estratégica na educação ambiental, onde a gente visitava as lagoas, georreferenciava elas, para que a gente pudesse traçar planos de educação ambiental voltados para a comunidade do entorno daquela lagoa. Por favor, volta um... nosso trabalho, a gente tem aí a equipe, Érica Teles, que sou eu, sou bióloga, com mestrado em Ciências Ambientais, e Rafael Medeiros foi que estava representando todos os nossos colegas. No período, era Emanuele, estagiária, Rafael também estagiário, João Dias, nosso colega, pedagogo, que ainda está na luta conosco lá no departamento, Helenilda, que era nossa chefe no período, Horácio Amorim também, continua lá na secretaria, entretanto em outro setor, Nilton Ricardo, nosso diretor ainda, e Felipe, ele é do INEMA, é técnico do INEMA, geógrafo, que foi que participou conosco, fazendo o banco de dados, criando com a gente o banco de dados, para poder depositar as informações que a gente ia a campo. Por favor. A introdução, a gente fala um pouquinho do que é essas geotecnologias, que é uma arte de estudar a superfície terrestre, e no caso o que a gente usou foi o SIG, que foi o Sistema Geográfico de Informações, ou Sistema de Informações Geográficas, também pode ser chamado. Essa ferramenta ela é muito importante na gestão ambiental. Ela consegue trazer para a gente de campo os dados que nós coletamos, conseguimos organizá-los em um banco que a gente chama interface o ArcGIS, que é um programa, e lá a gente consegue manipular esses dados a ponto dele nos mostrar a situação que se encontra a lagoa e a situação que se encontra as comunidades do entorno.
Aqui a gente trouxe um recorte, porque essa apresentação que eu trago aqui foi a apresentação feita no Congresso Internacional. Então, eu levei um pouquinho do que era a nossa cidade, para poder as pessoas terem uma visualização do tamanho de Feira de Santana, da singularidade que ela tem, por ser uma cidade de um porte já de região metropolitana, no entanto, crescendo por sobre lagoas e uma rede hídrica muito importante para toda a nossa região. Por favor. Lá a gente apresentou essa situação, que são situações conflituosas que nós temos aqui no município. A primeira imagem ali, a gente tem o que hoje antes era dividido em 3 bacias, era chamada de Bacia do Pojuca, Bacia do Subaé e Bacia do Jacuípe. Com a nova designação dada pelo INEMA, nós temos 2 bacias. A Bacia do Paraguaçu, que compõe o Jacuípe, e nós vamos ter a Bacia Norte Iambupe, que vai estar o Rio Pojuca e o Rio Subaé. E ali, volta um pouquinho. E ali ao lado, a gente trouxe a imagem da Lagoa Salgada, uma das lagoas que nós encontramos situações conflituosas, onde a comunidade ela entra nessa área de APP, de área de proteção permanente, construindo. Nós tivemos uma situação vivida pelo nosso, na época, secretário Roberto Tourinho, em virtude de um loteamento que estava sendo feito e algumas ações que nós tivemos que tomar com a comunidade de intervenção em educação ambiental e também de intervenção de retirada das famílias que já estavam se estruturando nesse ambiente. Por favor. O objetivo desse nosso trabalho, porque o pilar de lá do departamento são 3 pilares que vai estar sustentando as nossas atividades, que é a capacitação, que no caso é a formação de agentes multiplicadores ambientais aqui no município. Nós temos outro pilar, que é a pesquisa. Então, esse trabalho nosso está sustentado nesse pilar de pesquisa. E nós temos o terceiro pilar, que é a intervenção e a extensão das atividades nas comunidades. Então, nesse caso, o nosso objetivo desse trabalho foi propiciar uma cidade mais sustentável, procurando garantir a preservação dos corpos hídricos através de uma pesquisa de sensoriamento remoto, usando ferramentas de geotecnologias. Por favor. Aqui foi para a gente poder localizar o nosso município, quem estava lá na plenária na época, para poder perceber a importância que nós temos. Nós estamos em um ambiente que nós chamamos de uma área de ecótono, que é uma área de transição entre a Mata Atlântica e a semiárido, que a gente tem a Caatinga. Então, nosso município ele possui 2 biomas principais, que é a Caatinga e ainda alguns remanescentes de Mata Atlântica, em virtude dessa proximidade com o litoral. O trabalho ele tinha essas 2 rotinas. A rotina de gabinete, onde a gente organizava planilhas, elaborava o SIG, trazia na aplicação do software o ArcGIS, a gente alimentava ele com os dados que a gente trazia de campo. E a rotina de campo, a gente fazia visitas nas comunidades para coletar dados, registros fotográficos e também a parte de extensão, que era atividade de campo com as comunidades. Aqui, na verdade, é um resumo. Nós fizemos esse fluxograma para poder mostrar de forma mais simplificada de como que era. Então, a gente tem ali o primeiro momento, os dados que eram coletados, o processamento desses dados e a organização dele. Depois, esses dados eram analisados para nos dar um retorno. A gente precisava saber qual era o principal problema daquela comunidade. É o descarte irregular dos resíduos, era invasão, era assoreamento da lagoa, tinha olaria por perto. Então, a gente trazia esses dados, fazia análise, e a partir desses dados é que a gente fazia as ações educativas, que está ali no canto, onde a gente a gente continua com esse trabalho. Eu estou falando num tempo passado, mas é uma atividade que ainda ela é permanente.
Então, a gente faz visita à comunidade, a gente faz atividades de oficina, palestras, fóruns, seminários. Então, a gente tem toda uma atividade de educação ambiental voltada para as comunidades do entorno das lagoas. E nós georreferenciamos, a princípio, 15 lagoas. A gente escolheu as 15 lagoas com situações de risco e algumas lagoas ainda com a preservação, sem ainda intervenção humana muito acentuada. É só um projeto piloto, mas a gente pretende continuar, porque nós temos no nosso município mais de 50 lagoas e que está em fase de estudos pelo departamento. E nós temos um colega, que é o João Dias, que ele está à frente com esse projeto, indo às lagoas, indo às comunidades, para a gente poder estar dando retorno a toda a sociedade. Por favor. E aí aqui como que vai ser? Ali embaixo é a interface do ArcGIS, que é um programa específico. Lá nesse ArcGIS, do lado, vai ter um link que você vai querer saber, por exemplo, a Lagoa Grande de São José, onde ela se localiza, qual a comunidade do entorno, qual é o CRAS que está instalado ali, qual a situação que ela está no momento, se é uma lagoa intermitente, se é uma lagoa permanente. Então, a gente faz todo esse levantamento, todo esse estudo, e esse banco de dados está sendo alimentado. Como a área de estudo é uma área, como eu já havia dito, conflituosa, a gente também encontra essas situações que estão aí. A lagoa já sendo invadida, ou melhor dizendo, ocupada, e essas ocupações irregulares, infelizmente, muitas vezes tem suporte de energia, saneamento na região que começa a ser feito, algumas situações de colocar já energia elétrica, já começa a ser instalado água. Então, a comunidade ela começa a se fixar e o problema tende a aumentar com o passar do tempo. Então, o que a gente faz, na verdade, é visitar essas comunidades, fazer um trabalho de educação nas escolas das proximidades e também nas associações de bairro que estão próximos dessas lagoas. E aí são algumas ações. Aquela lá, a primeira, uma ação que nós fizemos em Tiquaruçu, e lá na lagoa nós visitamos a escola, os alunos conosco decidiram onde colocaria a placa. Essas placas, elas têm informação de que ali é uma área de preservação permanente e que é proibido a invasão e a ocupação dessas áreas. Quando é em área urbana, essa ocupação das lagoas ela não pode se dar menor que 30 metros da calha da lagoa, e em áreas rurais, 50 metros. Outra ação que nós praticamos em parceria com a CESP, em especial com o Departamento de Áreas Verdes, é o plantio. Então, nós acompanhamos também os meninos para poder fazer o plantio. Mas isso tudo tem um trabalho de educação ambiental antes, não é simplesmente pegar os meninos e levar para plantar. Tem todo um trabalho e agora, mais recente, estamos catalogando a vegetação das lagoas para identificar a vegetação ripária, que também era chamada de vegetação ciliar, e poder fazer esse plantio de recuperação de nascentes e lagoas aqui do município, com plantas e com a vegetação nativa apropriada para a área. A outra imagem ali nós temos os alunos numa escola, porque a gente faz esse trabalho de palestra, a gente faz o vídeo ambiental, que é o chamado cine ambiental, a gente organiza caravanas ecológicas, que faz a visita a várias escolas aqui do município. Outra imagem que nós temos ali é a comunidade. A comunidade ela é convocada e convidada para poder participar de discussões. Aquela discussão ali estava ocorrendo no Parque Erivaldo Cerqueira, onde dali a gente tira alguns encaminhamentos que são levados para o secretário ou para o setor que assim for feito o encaminhamento. Aquele banner que nós temos ali é do projeto Exposição Itinerante. Essa exposição itinerante ela teve início com imagens das lagoas em 2010.
Depois ele foi retomado no ano de 2012 e 2013 e ela continua. Essa exposição de banner também agora nós temos exposição com aves das lagoas ou os visitantes das lagoas. A outra imagem é do nosso artista João também. João tem uma habilidade incrível em fazer maquetes e aí nos cede essas belíssimas maquetes para a gente poder levar também à comunidade. E as maquetes são feitas de lagoas com o aspecto da lagoa mesmo. Então, a gente tem maquetes já com uma modelagem replicando o ambiente natural. As considerações finais que nós fizemos lá é da importância da gente estar usando as geotecnologias como uma ferramenta para a educação ambiental, porque ela nos fornece dados e dados que podem ser transformados em ações. A nossa proposta, na época, era a aquisição de imagem de satélite atualizada de Feira de Santana, que foi feita pelo secretário na época. A análise físico-química e biológica das lagoas, hoje, foi enviado para o Ministério da Justiça, que estava aberto o edital, e um dos projetos que saiu de lá, da nossa secretaria, foi a análise físico-química e biológica, que já foi enviado hoje, solicitando um recurso para que esse trabalho possa continuar. Geração de mapas temáticos. Cada lagoa, a gente vai estar gerando mapas temáticos lá naquela interface do ArcGIS. Basta você clicar e querer saber um mapa temático da população que está vivendo ali na proximidade da lagoa, um mapa temático dos animais ou da vegetação daquela lagoa. Então, a gente também tem essa proposta e ampliar, como eu já tinha dito, o número de lagoas envolvidas no projeto. Por favor, pode passar, Rafael. Ao final desse congresso, foi um congresso internacional de georreferenciamento e sensoriamento remoto, que aconteceu na cidade de Lençóis. De 360 trabalhos que estavam lá sendo apresentados em forma de pôster, 6 trabalhos foram selecionados para que no último dia pudesse apresentar oral. Nós fomos um dos 6 trabalhos, ganhando o prêmio internacional de melhor trabalho de educação ambiental da América do Sul. Então, aí foi a imagem, ali a coordenadora, Joselisa Chaves, do programa de sensoriamento remoto do Mercosul. Ali sou eu e o nosso colega Rafael, que está aí me ajudando agora no áudio. Então, a gente levou o trabalho. Esse daí foi o reconhecimento, está pequenininho ali, mas logo após o congresso, nós recebemos um convite do governo cubano para que pudéssemos levar essa proposta de educação ambiental, usando geotecnologias, lá para Cuba, lá em Havana, para a gente poder estar apresentando. Infelizmente, na época, a gente não pôde participar e nós estávamos passando, o próprio país estava passando por uma situação complicada, então a gente não teve recurso para poder viajar e levar o nosso trabalho. Mas foi reconhecido e publicado. E o desdobramento de tudo que a gente vem fazendo é a criação e a proposta de criação da Universidade Aberta do Meio Ambiente e Cidadania Sustentável, que foi apresentado na terça-feira no CONDEMA e foi aprovado por unanimidade, e ela hoje já começa a tomar uma forma que foi enviado para o Ministério da Justiça, o primeiro projeto já prevendo captação de recursos para a capacitação dos primeiros educadores socioambientais do nosso município. Teve como coordenadora do projeto Elisângela Lucena, que é nossa colega, infelizmente não pôde vir, que é pedagoga do setor, e eu, que estou ali em nome Érica Teles, mas tudo isso idealizado, sonhado pelo nosso secretário, Sérgio, que nos convidou e jogou isso aqui agora, né, Sérgio, no nosso peito, para a gente poder levar adiante, e que já deu certo, não vai dar certo não, porque ele já deu certo. A gente colocou isso na apresentação do CONDEMA para mostrar uma ponte, ainda mais uma ponte de corda como essa daí, nem todo mundo atravessa, porque ela nos representa perigo,
representa o desconhecido do outro lado, a insegurança. E é assim que a gente enfrenta essa nova possibilidade da criação de uma universidade aberta no município de Feira de Santana. Mas não nos falta coragem e não nos falta equipe, que é o que a gente tem lá. Uma equipe muito boa, uma equipe de parabéns, uma secretaria muito bem consolidada. Por favor. Quando a gente fala de universidade, traz estranheza no sentido de como é que vai ser, então, essa universidade? Vai ter que registrar, vai ter registro no MEC? As universidades, normalmente para formação de nível superior e de pós-graduação, elas são registradas e elas precisam ter a avaliação do MEC. A proposta de uma universidade aberta... Passa aí, por favor. A proposta de universidade aberta é a universidade de livre percurso. Ela não tem essa formalidade de dar uma graduação, mas ela tem a obrigação e ela tem como objetivo a disseminação do conhecimento e a popularização do nosso conhecimento e a troca de saberes com as comunidades. Então, a universidade aberta, ela não precisa ter esse registro. O importante é que ela seja dentro da cidade legalizada para que ela não desapareça ao final de uma gestão. Então, nossa proposta a médio e longo prazo é que a universidade aberta, assim que for implantada, ela possa ser legalizada junto aqui à Câmara de Vereadores, junto ao prefeito, e que a gente possa estar trazendo essa realidade para o nosso município. E a Universidade Aberta de Meio Ambiente, ali tem cidade, mas houve, ao final do CONDEMA, a mudança da nomenclatura, deixou de ser cidade, passou a cidadania sustentável. Trata-se de uma proposta de modelo de pensar inovador, um polo de reorganização dos modos de viver sustentável e conviver em sociedade, buscando um equilíbrio entre o agir econômico, social e ambiental, ao mesmo tempo que resgata os saberes locais para a preservação global. Essa é a nossa proposta, enquanto missão, o de construir um modelo de educação para a sustentabilidade, por meio do desenvolvimento da responsabilidade socioambiental, que estimule novas possibilidades de aprendizagem, de pesquisa, através da inovação do conhecimento. E a visão que nós temos é de ser reconhecida nacionalmente e internacionalmente. A primeira universidade aberta que a gente tem registro foi em 1969, na Grã-Bretanha. Lá, os britânicos, eles perceberam a necessidade de se ter uma universidade onde não necessariamente tivesse que ser de nível superior, mas que ele pudesse abranger toda a comunidade. Essa visão a gente pretende, e é o que a gente vai buscar, que nós sejamos reconhecidos nacionalmente e internacionalmente. Pode passar, Rafa. Pode passar também. E esse caminho ele não veio de uma hora para outra. A gente já vem trilhando, isso é um dos projetos de formação, em parceria com o Parque do Saber, Basílio está aqui. Nós fazemos atividades no Parque do Saber em parceria para a educação socioambiental. A pesquisa, como já tinha apresentado anteriormente, a extensão, que são os 3 pilares, então, dessa universidade. A formação, que é através de capacitação, a pesquisa e a extensão. A infraestrutura que nós temos, a sede da Unamax, que ficou assim o nome, será no parque da cidade Frei Monteiro Sobrinho, com muito orgulho, aqui presente, e nas escolas municipais, Museu Parque do Saber, Parque da Lagoa Erivaldo Cerqueira, Casarão Froz da Mota, e nós temos o Teatro Margarida Ribeiro e também o Maestro Miro. Por favor. Aí a estrutura, como é que vai funcionar, formação, pesquisa e extensão, como já foi dito, e vai ser uma rede de mobilização permanente. Por favor. Com a metodologia participativa, toda a faculdade ela vai ter um momento de planejamento participativo.
as propostas das atividades atendendo a Agenda 2030 da ONU. Por favor. Não existe critério de seleção de público-alvo, então os representantes de todo o segmento da sociedade poderá fazer parte da universidade. E as metas, para a gente estar finalizando, é a construção do planejamento participativo, que está previsto para julho a setembro de 2017, ainda esse ano. A inauguração ainda também neste ano. O pedido de institucionalização e legalização. E o início das atividades previstos para final de 2017 e 2018, já dando início às turmas. Esse é o nosso contato. A gente só agradece a oportunidade. Obrigada a todos e a todas. Concedo a palavra ao doutor Sérgio Barradas Carneiro, secretário municipal de Meio Ambiente, nesta sessão solene, representando o excelentíssimo senhor prefeito José Ronaldo de Carvalho. Querida amiga vereadora Jerusa Maria Bastos Sampaio, primeira secretária desta Câmara de Vereadores, nesta sessão, a presidindo. Querida colega de trabalho, Érica Teles Cordeiro, Frei Monteiro, nosso companheiro de Condema, grande personalidade da nossa Feira de Santana, queridos amigos vereadores Gilmar Amorim, Roberto Torinho, meu antecessor na Secretaria do Meio Ambiente, Cadmiel Pereira, que senta na mesma cadeira que um dia pertenceu ao seu pai, Valdeir Pereira, querida amiga Eremita Mota, de tantas caminhadas, e Ron do Povo, ex-vereador Freical, colega Roberto Santos, representando aqui a nossa OAB, meus queridos colegas de trabalho da SEMAN e do Condema. Nesta sessão, honrado pelo convite do querido amigo Roberto Torinho para dividir essas palestras com ele e com a companheira Érica, quero dizer a todos que represento também o nosso prefeito José Ronaldo, que na última hora, ele estava programado para vir, mas na última hora teve um desses inúmeros e imprevistos compromissos da agenda de um prefeito e me ligou pedindo que também o representasse. Eu tenho muito orgulho de fazer parte da equipe do prefeito José Ronaldo, um prefeito sério, competente, austero no trato da coisa pública, com inúmeras realizações, num país em crise como o nosso, em que de manhã, de tarde, de noite, a qualquer tempo que nós procuremos um veículo de comunicação, nós temos uma overdose de corrupção e desvio de dinheiro público, que não acontece em Feira de Santana, em meio, obviamente, também a uma crise econômica, com 14 milhões de desempregados, 60 milhões de brasileiros endividados, e o prefeito José Ronaldo, timoneiro na nossa cidade, com inúmeras realizações em todas as áreas, e particularmente na área do meio ambiente. Ele sempre diz, e disse hoje, na segunda-feira socioambiental, que a Secretaria do Meio Ambiente realizou ontem e hoje, através do nosso Departamento de Educação Ambiental, ele chamou um menino de uma das escolas que estavam lá e perguntou: quantos anos você tem? 11. E ele disse: quando eu tinha a sua idade, eu nunca tinha ouvido falar em meio ambiente, nas questões ambientais. Então, o mundo mudou.
E o José Ronaldo teve a capacidade e a sensibilidade de se adaptar aos novos tempos. Nos seus 3 primeiros meses do atual governo, foram realizados 2 seminários internacionais em Feira de Santana, com questões ligadas ao meio ambiente. O primeiro, Seminário Internacional sobre Mobilidade Urbana, que tem tudo a ver com o meio ambiente, pela emissão de gases, o plano que vamos fazer, incluindo ciclovias e ciclofaixas. O outro Seminário Internacional sobre Energia Solar, que nós expusemos numa iniciativa do companheiro Sérgio Arias, que eu não estou vendo por aqui, e Paulo Santos, nós expusemos durante a nossa micareta. O prefeito José Ronaldo me entregou uma secretaria arrumada, né, arrumada pelo meu antecessor, Roberto Torinho, uma secretaria que foi criada e teve como seu primeiro secretário o companheiro Antônio Carlos Coelho, mas que foi consolidada pelo trabalho competente e talentoso do hoje vereador Roberto Torinho. Depois o secretário Maurício Carvalho teve uma breve passagem. E lá na Secretaria do Meio Ambiente, nós lidamos com uma situação que eu digo que é enxugar gelo, Frei Monteiro, que é a questão da poluição sonora. Hoje à tarde tivemos uma reunião, vereador Eremita, com uma agência de publicidade que cobre a secretaria. E nós pedimos essa ajuda à SECOM para nós publicizarmos esse problema e encaminharmos à população as soluções, os caminhos da denúncia. Mas a sensação que nós da SEMAN temos é de que é enxugar gelo, porque falta a contribuição principal, que é a contribuição do povo. E nessa reunião com a agência, Beto, 2 das nossas funcionárias foram suas e são minhas, a Patrícia e a Cléa, criaram 2 personagens que eu acho que vão cair no gosto do povo. Um é o Sem Noção, e a companheira do Sem Noção, que é uma pessoa sem noção, que põe o som nas alturas, é a Kissidane, né? São 2 personagens que eu acho que vão cair no gosto popular, levando ao ridículo dessas pessoas que acham que estão abafando, né, e absolutamente sem noção, se lixando para os outros. 2 personagens que podem ser usados não apenas na questão da poluição sonora, mas também na questão da limpeza da nossa cidade, porque sujam a cidade, ocupam vagas de deficientes físicos, de idosos, né, podem ser utilizados pela SMT e pela CESP também. E nós fazemos de segunda a sexta, isso é bom que os nossos vereadores, Ron, Gilmar, Cadmiel, também ouçam, nós fazemos de segunda a sexta, na SEMAN, um combate permanente à poluição sonora. Os nossos fiscais recebem as denúncias, nós temos lá o setor que recebe as denúncias, os nossos fiscais vão ao local, notificam os poluidores sonoros, né, alertam, orientam, e no final da semana, na Blitz que fazemos em parceria com a Polícia Militar, com a CEPREV e a SMT, nós incluímos esses locais no roteiro. Hoje eu conversava com o Beto e o secretário Pablo, muitas vezes as pessoas dizem que o 156 não funciona. E o Pablo mostrava hoje, e o Beto fez uma brilhante conclusão, de que o povo confia no 156, porque só no mês passado nós tivemos 600 ligações, e não haveriam 600 ligações se o povo não confiasse nessa nossa providência. Nós fazemos, o vereador Beto, quando secretário, chamava a atenção, e eu quero alertar aos vereadores, da importância de se chamar a atenção de que a poluição sonora, ela envolve, por vezes, 2 crimes. Um é o da poluição sonora propriamente dita, que é a atribuição da Secretaria do Meio Ambiente, né? É um crime ambiental. Mas o outro é o da perturbação da ordem. E quando as pessoas ligam, elas poderiam falar perturbação da ordem, porque aí é uma atribuição
tanto da CEPREV como, sobretudo, da PM, que tem as suas patrulhas em ronda. Mas as pessoas só falam em poluição sonora, som alto. E aí, muitas vezes, as pessoas remetem apenas à Secretaria do Meio Ambiente, que, como eu disse, tem um horário de funcionamento normal de segunda a sexta e atua excepcionalmente nas blitz, segundas, sextas, sábados e ou domingos, né? Então, é importante que Vossas Excelências orientem as suas comunidades a, quando ligarem, falarem prioritariamente na perturbação da ordem, que pode envolver ou não uma aparelhagem de som. Pode ter o som, mas se a PM for lá, restabelece a ordem, pode prender ou não o som, pode chamar o fiscal da SEMAN, mas colocação de ordem eles podem fazer, não significa necessariamente que seja apenas a poluição sonora. E essas pessoas são extremamente inconvenientes, por mais que a gente fale, por mais que a gente pregue, por mais que a gente chegue num ambiente como esse e exponha, são pessoas sem noção, que, afetando seus vizinhos, desconhecem que na vizinhança tem crianças que precisam de um repouso maior, uma quantidade de horas maior do que é de um adulto, tem crianças que precisam descansar para estudar, ter aula no dia seguinte, estudar para a prova, que tem pessoas em pós-operatório que recebem alta do Hospital Clérito Andrade, do Hospital da Mulher, ou de qualquer dos hospitais e clínicas da nossa cidade, que precisam em casa estar nesse pós-operatório, e a pessoa absolutamente sem noção fica com aquele som alto, né? Poderiam ser seus pais, suas mães, seus filhos, e a SEMAN tem feito esse combate incessantemente em toda a sua existência. Também a questão da poluição visual. Os nossos fiscais, muitas vezes, saem recolhendo cavaletes que as pessoas colocam nas calçadas no meio das ruas, né, como na Marechal, em que nós temos que recolher esses cavaletes porque obrigam, muitas vezes, o cadeirante, a pessoa da terceira idade, a pessoa que tem dificuldade de locomoção, de mobilidade, as mães que estão com o filho numa mão e as compras nas outras, a se lançarem nas ruas, né, disputando com o carro o espaço, porque um gênio qualquer colocou um cavalete onde não deveria colocar. A questão das lagoas, a Érica expôs aqui bem, também é uma outra luta que, na época do Beto, ele teve que montar uma força-tarefa para fazer evitar a ocupação da Lagoa Salgada, que eu acho que é das mais atacadas. Já existem lá cerca de 394 casas consolidadas, e nós instituímos na Secretaria um programa semanal de visitação dessas lagoas para se evitar essas ocupações irregulares. Primeiro, porque é crime ambiental. Se a lagoa estiver, eventualmente, numa área privada, como é o caso da Chico Maia, o proprietário não pode construir a 30 metros da lagoa, né? E quando você permite, o Beto foi muito feliz aqui no diagnóstico da conjunção de fatores da especulação imobiliária, da busca do lucro, da leniência do poder público ao longo dos anos, e também da ação oportunista e picareta de pessoas de má fé, que iludem pessoas que, na sua boa-fé, precisam de um teto para morar, e essas pessoas terminam sendo induzidas a erro, quando o picareta quer, na verdade, fazer uns alicerces para forçar a extorsão do poder público, a obtenção de uma indenização com o nosso dinheiro, porque o dinheiro público não é de ninguém, ele é de todos nós, né, em uma ação extremamente, repito, picareta e oportunista. Então, o poder público tem esse dever de impedir essa ocupação irregular, como disse, primeiro, porque é crime ambiental, segundo, porque não se pode construir a 30 metros da lagoa, e terceiro, porque se você permitir a construção, porque hoje a lagoa está seca em função desta seca que nós estamos passando, amanhã ela vai estar com água, a água vai infiltrar na parede, a parede vai cair, o teto vai desabar e certamente alguém vai morrer. Vai morrer uma criança porque não tem noção das coisas, vai morrer um idoso porque não tem agilidade para sair antes que o teto caia. Então, é importante que Vossas Excelências, representantes do povo, estejam sempre firmes
na posição de que nessas questões a vítima não é quem está sendo mandado embora. A vítima é a sociedade, que tem o direito constitucional ao meio ambiente equilibrado. É importante que Vossas Excelências, como representantes do povo, tenham essa noção, tenham essa clareza e se posicionem de forma firme. Porque uma vez a imprensa veio querer me colocar, quando nós fizemos uma desocupação, como o algoz dessas pessoas. E eu disse, nós não somos os algozes, né? A vítima aí é a sociedade. Aí a menina, e por que 4h30 da manhã? Né? Porque não houve combate, não houve luta. As pessoas, aliás, que você acha que são pretensos moradores de lá, não estavam lá. Estavam dormindo em suas casas, no Campo Limpo, na Cidade Nova. Chegaram lá depois que a ação já tinha sido feita, sem luta corporal, sem agressões, sem combate. Então, para você ver que a ação era uma ação efetivamente oportunista. E, por isso, não nós, mas quem tem a tática do combate, da ação, né, fez na madrugada. E, para não me estender, porque nós já tivemos aqui 2 aulas que me antecederam, do Beto e da Érica, eu quero apenas reforçar a questão da UNAMAX, a Universidade Aberta do Meio Ambiente e Cidadania Sustentável, que foi criada, Érica. A Érica estava ontem e hoje numa missão de colocar no SICONV 3 projetos da nossa secretaria para que nós possamos buscar recursos junto ao governo federal, e foi criada hoje por decreto, já que por lei a SEMAN foi criada, por decreto nós criamos a UNAMAX, Universidade Aberta do Meio Ambiente e Cidadania Sustentável, que foi aprovada pelos nossos conselheiros do CONDEMA por unanimidade. É a primeira universidade aberta do meio ambiente da Bahia, senhores e senhoras vereadores, e do Norte e Nordeste. É a terceira do Brasil. Só tem a Universidade Aberta do Meio Ambiente em São Paulo, há 15 anos, criada pelo então prefeito José Serra, e em Curitiba, criado pelo então prefeito José Lerner. O prefeito José Ronaldo, portanto, marca um tento importantíssimo no seu governo, reafirmando seu compromisso com as questões ambientais, fazendo a terceira Universidade Aberta do Meio Ambiente do Brasil. E quando nós falamos, como disse a Érica aqui, em universidade, vem à cabeça de todos, é inevitável, o sentido lato sensu de o que é uma universidade. Uma instituição de ensino superior com autorização do MEC, com reitor, com autonomia administrativa financeira e corpo de funcionários, professores, mestres e doutores. A Universidade Aberta tem outra concepção, a concepção da educação informal, que, como disse a Érica aqui, foi concebida em 1969 na Inglaterra e chegou no Brasil sobre a forma da universidade da terceira idade, para dar dignidade às pessoas mais velhas, que quando diziam aos seus filhos em casa, eu vou para a universidade da terceira idade. Para onde que essa pessoa ia? Para a Unifax? Para a UFES? Para a FAT? Para a FAM? Não. Ia para um lugar onde ela tinha uma dança de salão, onde o professor talvez não tivesse nível superior. Ia se aperfeiçoar num curso de corte e costura, onde a costureira talvez não tenha um nível superior, muito provavelmente não tenha um nível superior. Ia jogar dama, dominó, baralho, ou conversar com as pessoas da sua idade. Essa é a Universidade da Terceira Idade. O meio ambiente se apropriou disso. Fez em São Paulo e Curitiba e agora em Feira de Santana. Então, quando nós formos fazer um curso de jardinagem, muito provavelmente quem vai ministrar esse curso é um jardineiro que talvez não tenha nem um primário completo. São os nossos educadores ambientais, está aqui o João Dias, está aqui a Érica, a quem eu quero parabenizar, junto com a Elisângela, por terem nos ajudado a transformar esse sonho em realidade, assim como o Dr. Cleudson, a Luciana, o Vinícius Vasselar, que deram um formato jurídico, e a Simone. Eles já fazem todo esse trabalho, Beto, que você comandou
no Departamento de Educação Ambiental, é um trabalho de uma universidade aberta. Mas, com todo o respeito ao seu trabalho, ao trabalho dos nossos educadores ambientais, quando a gente pergunta às pessoas, de um modo geral, sobre o trabalho deles, as pessoas não sabem dizer. E eu tenho certeza que, sob este nome, né, sob esse formato de universidade aberta do meio ambiente, nós vamos potencializar, nós vamos dar uma nova dimensão a esse trabalho que é realizado nas escolas do município, de capacitação, de formação, de guardiões do meio ambiente, da feira de educação socioambiental e todas as outras iniciativas que desenvolvemos lá no Parque do Saber. O querido vizinho Basílio está aqui. Enfim, eu tenho certeza que esse trabalho, que é um trabalho de muitos, né? A Érica falou aqui, foi um sonho meu. Não é um sonho meu, porque o Frei Monteiro sabe, dizia Dom Helder Câmara, quando a gente sonha sozinho é apenas um sonho, mas quando nós sonhamos juntos, e essa Unamax é um trabalho de muitos, esse sonho pode se transformar numa realidade. O prefeito Zé Ronaldo tirou hoje do papel, amanhã está publicado no Diário Oficial, ela vira realidade, no parque que leva o seu nome, com toda a justiça, né, o Parque Frei Monteiro, o parque da cidade. A Secretaria de Meio Ambiente tem lá uma sala, né, e lá será a sede da Unamax. Pedir para confeccionarem as placas, né, para que seja o símbolo, o elemento, né, visível desta ideia, mas, como disse a Érica, o trabalho será feito de forma descentralizada, né, em todos os lugares onde ele já é realizado, no Parque Erivaldo Cerqueira, como foi feita a feira ontem e hoje, no Parque do Saber, no Teatro Margarida Ribeiro, Teatro Maestro Miro, no Parque Frei Monteiro e todas as escolas do nosso município. Portanto, nós estamos avançando. É um trabalho, como eu disse, que o Roberto Torinho deixou consolidado na secretaria. Aquilo que ele não teve tempo de fazer é o que eu estou fazendo. Aquilo que ele deixou de bom com todos os nossos companheiros, eu tenho procurado manter, porque Feira de Santana merece ter uma secretaria que é tão importante para todos nós, já que, se você fizer uma pesquisa junto ao povo brasileiro e perguntar: você acha o meio ambiente importante? Eu acho que mais de 90% dirá que sim. Mas o que é que você faz no seu dia a dia, né, pelo meio ambiente? E as pessoas esquecem de desligar a luz do cômodo, onde não tem ninguém, de desligar os aparelhos eletrônicos, jogam lixo na rua, né, usam som alto, enfim, lavam o carro ao invés de balde com a mangueira, à frente da casa de mangueira ao invés de balde, enfim. São tantas pequenas ações do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, que nós podemos fazer para contribuir, para legar às gerações futuras um meio ambiente muito melhor do que esse que nós recebemos, tão degradados. Por tudo isso, parabéns aos vereadores e vereadoras por respeitarem a lei e convocarem aqueles que efetivamente são guardiões e guardiãs do meio ambiente na nossa cidade. Somos poucos, mas somos multiplicadores. Cada um de nós vale por muitos, porque nós estamos numa missão a que nós acreditamos de, a cada dia, militarmos para a transformação de um mundo muito melhor. Muito obrigado e parabéns a todos vocês. Anunciamos neste momento a execução do hino à Feira de Santana. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com o nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, bem nascida
dentre verdes colinas, sob o encanto de um céu azulado. Ao estranho tu sempre dominas, com o poder do teu clima sagrado. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, sorridente como uma criança, descuidosa da sua beleza. Do futuro és a linda esperança, terra moça de sã natureza. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, poetisa do branco luar, pelas noites vazias de agosto, fiandeira que vive a fiar a toalha de luz do sol posto. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, de Santana és a filha querida, noite e dia por ela velada. E o teu povo tão cheio de vida só trabalha por ver-te elevada. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, Agradeço a presença do Dr. Sérgio Barradas Carneiros, a oportunidade representando o prefeito Zé Ronaldo, a senhora Érica Teles Cordeiro, pela excelente explanação, com muita propriedade, ao Frei José Monteiro, representando o nosso arcebispo, Dom Zanoni, ao vereador Roberto Tourinho, na oportunidade parabenizo, o autor dessa sessão solene, aos vereadores, a colega vereadora Eremita, Cadimiel Pereira, Rondo Povo, Gilmar Amorim, todos no plenário e galeria, aos internautas, que é bom sempre registrar que estão nos assistindo, e através da TV Câmara, em nome de Frank também, agradeço a presença dos funcionários dessa casa, desde a limpeza até o cerimonial, todos contribuíram para que a sessão transcorresse na mais perfeita harmonia.